As mais buscadas da internet. Pois é, amigos, mais buscadas na internet, eu trago uma notícia que gangues andam enganando famílias brasileiras, prometendo transformar seus filhos em jogadores de clubes europeus. Impressionante isso. A polícia da Espanha afirmou que identificou duas redes distintas que supostamente aplicavam golpes, sobretudo em famílias brasileiras, prometendo transformar seus filhos em jogadores de futebol de elite nos grandes clubes da Europa. Essas gangues são acusadas de vender falsas expectativas às famílias. Olha, em uma ilusão cara. Segundo a polícia, elas cobravam uma taxa inicial de mais de 5 mil euros, cerca de 27 mil reais, e depois pagamentos mensais de até 1.700 mil euros, algo em torno de 9 mil reais por jogador. Cerca de 70 famílias foram enganadas e 11 pessoas foram presas. Olha só como realmente é impressionante. As famílias eram informadas que o dinheiro seria usado para cobrir despesas, incluindo mensalidades, moradia e documentação para obter visto de residência na cidade de Granada. No entanto, a realidade era outra. Os jogadores viviam em casas em condições precárias, com pouca comida, e nenhum deles conseguiu obter residência legal na Espanha. A maioria dos jogadores era brasileiro, com idades entre 16 e 23 anos. As gangues, que operam de forma independente uma da outra, dividiam as responsabilidades internamente, segundo a polícia. Alguns membros das gangues se concentravam no recrutamento, tendo como alvo famílias ricas em seus países de origens. Segundo o grupo, estava envolvido em centros educacionais que falsificavam certificados de registro para que os jogadores pudessem obter vistos. E um terceiro grupo de gerenciamento supervisionava a estratégia geral. A investigação começou depois que um dos jogadores fez denúncia à polícia. Olha, é importante alertar. E isso a gente vê com muita frequência no meio da comunidade brasileira, dos pais brasileiros, essa ânsia de realizar os sonhos do filho, mas também, em muitos casos, os sonhos maiores são dos pais, que apostam nos seus filhos e enxergam a grande saída, que é levá-los para a Europa. E uma grande questão também, muitos brasileiros que hoje moram nos Estados Unidos, têm uma condição financeira melhor, podem bancar esse dinheiro que essas gangues pedem, mas sempre eles na esperança que isso não é gangue, são empresas que estão agenciando jogadores de futebol. Eu tenho uma experiência interessante em relação a isso, porque o fato de ter bons contatos no Brasil, no mundo do futebol, durante um certo período tive contatos muito interessantes, tanto no Cruzeiro como no Atlético, eu consegui várias indicações de pessoas, de pedidos, inclusive, que vinham aqui dos Estados Unidos para alguns garotos treinarem lá na Toca ou na cidade do Galo, para poderem ver se tinham chance de seguir carreira de jogadores de futebol. Olha, nenhum deu certo, nenhum. E eu, um amigo muito querido, que já foi diretor de um grande clube brasileiro, sempre me dizia: Rogério, a grande questão é que os pais enxergam nos filhos um futebol muito melhor do que na realidade eles têm. E aí começam a fazer teste com esses garotos no Brasil, afora, por tudo quanto é lugar, mas não conseguem enxergar que os filhos têm limitações. E aí vem o grande problema. E aí acontece esse espaço dessas gangues. Na hora que se esgotam a chance de fazer essa realização para que o filho possa se tornar um jogador de futebol, você começa a apostar em tudo. E como não há dificuldade, nesse caso, de dinheiro para bancar essas operações iniciais, os pais se iludem e podem trazer sérios problemas
para seus filhos. E um outro adendo, muitos pais aqui nos Estados Unidos que não têm documento, que levam o filho para fora e não podem acompanhar se aquilo que o agente está dizendo que está fazendo com os filhos é verdade ou não. Então, fiquem atentos, trouxe muito essa reportagem hoje para alertar os pais brasileiros. E se você gosta de futebol, acha que o seu filho é craque, você precisa de ajuda de outras pessoas para avaliarem realmente a condição do futebol do seu filho. Às vezes ele é bom de bola, mas já imaginou quantos craques passam nessas peneiras pelo futebol brasileiro, além da questão do apadrinhamento, né? Tudo Azul e USA